Maravilha! Vamos dar início à nossa live de segunda, é isso aí? Vamos dar início aos trabalhos, vamos dar início à live de segunda. Vamos ver quem está chegando. Muito boa noite, pode chegar pessoal, tô por aqui, Lucas Goulart, para acompanhar vocês. Muito boa noite, quem está chegando? Vamos ver quem está chegando por aqui, vamos ver quem está chegando por aqui. Boa noite, sejam muito bem-vindos. É, Hoje, mais uma live de segunda, iniciando aqui mais uma live de segunda. Como é que vocês estão? Segunda-feira, 8 horas mais 4 minutos da noite. Seja bem-vindo à live número 4 da live de segunda da Jornada Celebrante de Sucesso. Sejam muito bem-vindos. E aqui, nessas lives, eu falo a real para vocês sobre celebrar casamento, sobre cerimônia de casamento, tá? Aqui é sem churumela, sem frescura, sem papas na língua. Aqui eu falo a verdade, eu mando a real para todo mundo. Então, se você quer saber tudo sobre o universo das celebrações de casamento, continue aqui comigo nessa nossa live de hoje, livezinha, quarta live de segunda. E o tema de hoje é o seguinte: evitando os 5 erros que mais atrapalham uma cerimônia de casamento. Eu listei aqui os 5 maiores erros que acontecem, que eu observei, que acontecem em cerimônias de casamento e que atrapalham bastante. E, claro, hoje vou falar sobre esses erros e também mostrar para vocês qual a forma que eu evito que esses erros aconteçam, qual as dicas que eu dou para os casais para evitar que esses erros aconteçam nas cerimônias de casamento, tá bom? Aí a questão é, vocês devem estar se perguntando o que seria atrapalhar. Atrapalhar nada mais é do que atrapalhar o andamento da cerimônia, tirar a concentração de algo, chamar a atenção para uma coisa que não era para ter sido chamada a atenção, as pessoas voltarem a sua atenção para aquilo, tirar a concentração dos demais fornecedores, que pode estar atrapalhando o músico, pode estar atrapalhando o celebrante, pode atrapalhar a assessora, pode atrapalhar os noivos. Então acaba tirando a atenção de uma coisa e jogando para outra que não necessariamente faz parte da cerimônia, que não necessariamente faz parte do casamento, do que o casal gostaria. Tipo assim, existem esses erros que, tipo, não vai acabar com a cerimônia de casamento, que vai destruir a cerimônia de casamento, mas cria certas situações que tiram um pouco do brilho, entendeu? Porque cerimônia de casamento é única. Cerimônia de casamento foi feita para ser feita uma vez só. Cerimônia de casamento a gente só faz uma vez, a gente só celebra uma vez essa cerimônia de casamento. Então, o casal, principalmente a noiva, o noivo, né, eles buscam a perfeição. Eles querem que tudo saia perfeito. Então, às vezes, uma coisinha ou outra, um pequeno equívoco que chame a atenção do casal ou chame a atenção de demais convidados, pode tirar o brilho da cerimônia de casamento. Pode tirar aquele momento tão sonhado, né, e fazer com que o casal não saia pleno. Então, hoje eu quero tratar desses assuntos para vocês, né? E o mais importante, você que é fornecedor de casamento, você que trabalha com casamento como celebrante, ou você que pretende também ser celebrante, você assessora, você músico, você prestador de serviço, né? Na cerimônia de casamento, você também tem que ter essa sabedoria para saber evitar esses problemas, como evitar esses problemas. Ou quando pintou um problema, como corrigir da melhor forma possível, da forma mais sutil possível. Então hoje o nosso bate-papo é sobre isso. E pessoal, vocês podem mandar comentários, tá? Pode mandar perguntas se você tiver dúvidas. Se você tiver curiosidade, estou aqui também, tá? Ó, foi feita a pergunta aqui se eu sou pastor aqui nos comentários. Na verdade não, tá? Eu sou um celebrante de casamento. Um celebrante de casamento pode ser pastor? Pode sim. É obrigatório que o celebrante seja pastor? Não é obrigado que o celebrante de casamento seja pastor de casamento, tá? Eu, no caso, não sou um pastor, tá? Eu sou um celebrante de casamento. A minha cerimônia de casamento, ela segue sim as tradições, os rituais da tradição dos casamentos, porém, o foco é outro. O ponto central da minha cerimônia é celebrar o amor do casal, celebrar a jornada do casal,
celebrar a história do casal, falar do relacionamento, tá? Como eu digo, né, muitos casais querem cerimônias hoje personalizadas, que imprima a personalidade do casal, que coloque um pouquinho da personalidade de cada uma das circunstâncias da vida do casal dentro da cerimônia ou dentro da festa, dentro do evento. Então eu, como celebrante de casamento, não sendo um pastor, a minha cerimônia ela é mais aberta, ela é mais abrangente, ela vai focar em vários aspectos da vida do casal, tá? Não só o religioso, tem também o momento espiritual, tem também o momento religioso dentro da minha cerimônia de casamento. Porém, o foco central não é esse. O foco central é contar a história do casal, tá? É, e é isso. Acho que eu tenho consegui responder aqui a pergunta da Blessed, né? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Pessoal, se tiver pergunta, pode mandar pergunta. Quero saber de vocês aí. Qual foi a coisa mais curiosa? Qual foi a coisa que mais chamou a atenção no casamento de vocês? Mais coisa, digamos assim, errada. Um errinho, né? Uma gafe que aconteceu numa cerimônia de casamento. Conta pra mim aqui nos comentários. Qual foi a gafe que você viu que aconteceu numa cerimônia de casamento? Aquela coisinha que ficou um pouco constrangedora. Manda aqui para mim, por favor, nos comentários para a gente ter essa interação, para a gente ir batendo esse papo, para a gente ter essa nossa conversa, tá bom? Então, você que tem pretensão de ser celebrante de casamento já está acompanhando a minha página aqui, está acompanhando as minhas lives, está acompanhando os nossos bate-papos de segunda-feira aqui na Jornada do Celebrante, saiba, você tem que estar preparado para esses acontecimentos, tá bom? Ó, isso que eu vou contar aqui para vocês agora não é exatamente um erro, tá? Não foi um erro, mas aconteceu comigo ontem, numa cerimônia de casamento ontem, tá? Por falar em cerimônia de casamento ontem, né? Esse final de semana tive 3 cerimônias de casamento. Eu celebrei um casamento na sexta-feira, tá? Que foi o casamento da Lohana e do Gil. Eu celebrei um casamento no sábado, que foi o casamento da Tati e do Hugo. E celebrei um casamento ontem, no domingo, que foi a cerimônia de casamento da Thalissa. E também o nome do noivo é Gil, coincidentemente. Na verdade, não é o nome dele, mas é o apelido e a forma que ele é mais conhecido pela galera, pelos próximos, pelos familiares. Então foram 3 cerimônias de casamento. Na cerimônia de casamento de ontem, isso não foi necessariamente um erro, mas você tem que estar preparado para imprevistos e saber contornar algumas situações. Eu estava fazendo a preparação para estar chamando as alianças para a cerimônia. Eu contei a história do casal, tudo. Aí eu comecei a fazer essa ligação, né, para falar da aliança e assim fazer a chamada da entrada das alianças. Quem iria entrar e entrou com as alianças no casamento de ontem foi o pai da noiva. Porém, o pai da noiva ele tem uma condição de saúde que ele é cadeirante. Ele é uma pessoa especial, né? Ele é cadeirante, ele também não fala mais, ele tem essa dificuldade de fala, de expressão e usa cadeira de rodas. Enquanto eu fui falando, né, fazer o gancho, né, para estar chamando as alianças, fazer as entradas das alianças, eu observei que o pai não estava posicionado lá ainda, né? Quem ia estar entrando junto com o pai, ele não estava posicionado no início do cortejo para a entrada da aliança. Porém, ninguém me avisou nada, né, ninguém tinha me avisado nada. Eu imaginei, então pode ser que seja outra pessoa que vai entrar, né? Pode ter tido algum imprevisto e eu continuei falando. Nisso, a assessora me chamou de cantinho rapidinho ali enquanto eu estava fazendo esse papo. Ela falou no meu ouvido: Ó, o pai vai entrar, porém ele não chegou ainda. A gente teve uma dificuldade para trazê-lo aqui e não dá para chamar agora. Nessa hora, e aí? É o momento de chamar as alianças. O que eu faço? Graças a Deus me veio uma luz e o casal ia fazer a leitura dos votos. O casal ia fazer a leitura dos votos, das juras de amor, das promessas, né? O que eu fiz? Antes de chamar as alianças, eu já usei esse gancho de aliança, parceria, de serem aliados, de serem parceiros, de serem uma unidade. E nesse momento, eu fiquei sabendo que vocês, né, vocês prepararam esse momento para fazer as juras de amor, a leitura dos votos. Então eu contornei essa situação com a leitura dos votos. E o casal leu os votos. Nisso, deu tempo do paizinho da noiva chegar, aí eles posicionarem o pai da noiva no início do corredor para ele entrar com as alianças. Quando o casal terminou a leitura dos votos, o paizinho já estava posicionado e eu fiz o convite à introdução da entrada do paizinho da noiva com as alianças. Então, imprevistos acontecem, então a gente tem que estar atento, né, para essas situações. Vamos lá. Qual que é o primeiro, né? Qual que é o primeiro erro que acontece, tá? Essas situações que podem atrapalhar a condução da cerimônia de casamento, que pode atrapalhar, né? E tirar a atenção ou dificultar que a gente consiga executar a cerimônia.
Sabe qual é? O primeiro é o buquê da noiva. Em qual mão, em qual lado a noiva entra com o buquê? Tradicionalmente, né, a noiva entra com o pai dela, né? E o pai entra do lado esquerdo da noiva. E a noiva entra do lado direito. Esse buquê, teoricamente, como o pai está do lado esquerdo da noiva, o buquê a noiva vai carregar na mão direita. Só que, quando ela é recepcionada pelo noivo, quando ela chega próximo ao altar, o noivo recebe o sogro, né? O pai da noiva, ele cumprimenta e o pai sai para o casal se aproximar do altar, eles trocam de lado. A noiva vai para o lado esquerdo e o noivo vai para o lado direito. Porém, dependendo da forma que a noiva entrou com esse buquê, ela acaba se confundindo com os lados que ela vai ficar no altar. Isso já aconteceu comigo numa das primeiras cerimônias que eu celebrei. A noiva se posicionou do lado direito. Tradicionalmente a noiva fica do lado esquerdo. E eu só fui reparar também na adrenalina ali da cerimônia de casamento, eu só fui reparar esse erro dos lados já no meio da cerimônia. Então não dava mais para corrigir. Então a gente seguiu a cerimônia desta forma. Muita gente não tem essa percepção de qual lado a noiva fica. Muita gente não sabe, né? Principalmente convidados. Mas fornecedores sabem. Os fornecedores sabem. A assessora sabe qual que é o lado que a noiva fica na cerimônia. O fotógrafo sabe. O músico sabe. O celebrante tem que saber. Então, se você comete um erro desse como celebrante e não consegue arrumar isso, ou até uma assessora, pega mal para os outros fornecedores. Isso demonstra amadorismo. Então, o importante é você prestar atenção. Você tem que prestar atenção nesse momento. A partir daí, eu sempre prestei atenção e às vezes eu já vi o casal estar na posição errada. Antes de começar a cerimônia, eu já peço para eles corrigirem de uma forma bem discreta, de uma forma sutil, que ninguém percebeu que aquilo foi um equívoco, entendeu? E a gente consegue dar sequência na cerimônia. Sabe qual é um outro erro que acontece bastante, que acaba atrapalhando muito a cerimônia de casamento, né? A condução da cerimônia de casamento, tira a atenção? Na verdade, não chega nem a ser um erro, tá? Mas é uma vontade que os casais têm, né, e gostam de colocar no cortejo crianças. Tanto como florista, tanto para entrar com uma plaquinha, tanto para entrar com balõezinhos. Qual que é o problema? Quando a criança é muito nova. Quando a criança é uma pirralhinha. Sabe aqueles pirralhinhos de 3 anos para baixo? Geralmente a criança de 3 anos para baixo, ela tem muito mais facilidade e intimidade com as pessoas mais próximas da vida dela, que é o pai, a mãe e aquela pessoa que convive com ela na casa dela. E às vezes ela não tem contato com outras pessoas, com o externo, com o grande público. Por mais que ela é aquela criança mais solta, espoleta, por mais que ela é aquela criança, ai, nossa, ela conversa com todo mundo, ela é falante, ela é uma criança avançada, super inteligente. Porém, imagina, uma criança de até 3 anos, tá? Você coloca ela para entrar na cerimônia do casamento. Pode muito essa criança ficar tímida na hora, ficar com vergonha, ter medo e acabar não entrando. Pode muito que essa criança comece a chorar. Pode acontecer muito isso, da criança começar a chorar na hora da entrada. Pode acontecer muito da criança entrar rápido demais, entrar correndo, aí não dá para fazer foto. Pode acontecer muito da criança fazer birra. Já aconteceu comigo de criança fazer birra. E isso acaba atrapalhando a condução da cerimônia, acaba atrapalhando, atrasando o cortejo de entrada, tá? Muita gente preza por, eu gostaria que a minha cerimônia fosse rápida. Nossa, a cerimônia tem que ser rápida. Porém, as pessoas se esquecem que o tempo do cortejo é grande, tá? No mínimo, um cortejo de cerimônia de casamento, de entrada, vai durar uns 10 minutos. No mínimo, para todas as pessoas entrarem antes da entrada da noiva. Antes da noiva entrar, vai no mínimo uns 10 minutos. Digo aí de 10 a 15. Aí imagina se a criança empaca nessa entrada aí, o que vai acontecer, né? Vai atrasar mais ainda. E isso fica chato, pega mal. Muita gente não sabe o que fazer, a assessora não sabe, que a assessora não tem a menor intimidade com a criança. Como é que a assessora corrige isso aí? Nessa hora que a criança empacou, chorou. Ou às vezes acontece da criança no meio do cortejo, ela vê algum familiar que ela é mais íntima, ela vai e entra pro meio dos convidados lá e acaba esquecendo de fazer a entrada. Isso acontece também na hora da entrada das alianças, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Qual a dica que eu dou? Vai colocar a criança para participar do cortejo ou para entrar com as alianças? Que essa criança tenha no mínimo mais que 3 anos de idade. É mais fácil de lidar, tá? E dificilmente acontece isso da criança empacar quando ela tem mais de 3 anos de idade.
Ela tem menos de 3 anos de idade, então eu recomendo que vocês façam o seguinte com essa criança. O pai, a mãe, é padrinho, é madrinha, eles estão no altar. Dá um brinquedinho pro pai dessa criança, ou um docinho, alguma coisa que essa criança goste muito. Quando ela vê, ela vai estar lá no começo do cortejo, o pai tá chamando, a mãe tá chamando ali, né, junto do altar para dar esse auxílio, com um docinho, ou com um mimo, ou com um brinquedinho da criança. A criança vai vir atrás do brinquedinho, então ela vai entrar, ela entra. É uma dica que eu dou aí pros casais. Uma distração para essa criança, tá? A criança vai entrar no começo do cortejo, quem tá no final, o pai ou a mãe esperando ali para receber essa criança, deixa um mimo, fica mostrando um mimo para a criança, um docinho, como eu disse, ou um brinquedo que ela gosta muito, ou um chocolate, que aí facilita bastante a criança na hora de entrar. Vamos lá, quem comentou aí, ó, a Ana cerimonialista. Por isso gosto muito de conhecer as crianças e os partidos do cortejo, quando são menores, assim tendo até mais assim tento até mais ensaios. Eu acho que eu consegui entender o que você quis dizer, né? É isso, a gente tem que ter intimidade com a criança, né? Aí você tem que conhecer, conversar com a criança, entender que às vezes a assessora bate esse papo com a criança, ela já sabe, ela fala, ixi, essa criança vai dar trabalho. Então a assessora já consegue se programar com um plano B, ou dar de alguma forma conseguir fazer com que essa criança entre, já mexe com o psicológico dela, né? Já conversa com a criança. Concordo com você, viu, Ana? E acho seríssimo, muito legal isso, de você conhecer essa criança, né, anteriormente, conversar com essa criança, dialogar com essa criança, para ter essa facilidade para a criança entrar e não atrapalhar o cortejo, tá? Outra coisa, eu tô falando de criança, isso serve para animais também, para os pets, né? Tem casais que querem que o cachorrinho participe da cerimônia. E quando o cachorro também é bagunceiro, ou quando o cachorro é tímido, quando ele fica acanhado. Imagina, no momento da aliança, né? O cachorro empaca, o cachorro não quer entrar, o cachorro não quer participar, o cachorro sai correndo para outro lugar, quando é lugar aberto demais, aí às vezes o cachorro foge. Esse tipo de coisa atrapalha a cerimônia. Ó, a Ana tá falando aqui de novo. Fizemos isso num casamento com o bichinho da pequena. Ela tinha 2 aninhos, muita vergonha. Então, isso é legal, né? Pegou o bichinho de pelúcia dela, um brinquedinho, e foi chamando a atenção dela no altar para a criança entrar. Maravilha. Isso é uma das melhores coisas para estar se fazendo. Ter um bichinho, um brinquedinho da criança, um docinho para convencer essa criança a entrar, a participar, caso ela tenha essa dificuldade. E como eu disse para animais também, tome cuidado com os animaizinhos, com o pet, porque às vezes o pet não tem costume de estar num lugar fora de casa, é cachorro de apartamento, não tem costume de ter muita muvuca, muita gente. Aí é um casamento a céu aberto, no espaço aberto, o cachorro fica maluco. Eu acho que o cachorro fica estressado, ou pode ficar bravo, ou se ele não ficar bravo, ele fica doido, quer fugir, quer correr, quer curtir. Às vezes o cachorro quer simplesmente brincar, fala, meu Deus, esse mundo existe? Imagina o cachorro que vive no apartamento, viveu a vida inteira no apartamento lá com o casal. De repente o casal tira esse cachorro de dentro do apartamento e bota ele para participar de um casamento com mais de 100 pessoas, que ele não tem esse costume de ver muita gente. Aí ele vê aquele espaço aberto, aquele jardinzão bonito. Ele vai olhar assim e falar, o quê? Eu vou entrar? Nada, eu quero é curtir. O cachorro foge, sai correndo e não entra com as alianças, não participa do cortejo, aí vira aquela bagunça, vira aquela coisa de louco, né? Aí o que eu posso dizer para vocês para evitar esse tipo de coisa? Isso é dica pro casal. Ah, eu quero muito que meu pet participe. Tá. Geralmente a gente começa a organizar o casamento com 1 ano de antecedência, né? Vai ser o cachorrinho que vai entrar? Comece a acostumar o seu cachorrinho com outras pessoas. Comece a acostumar a levar seu cachorrinho para eventos que tenham mais pessoas, para o cachorro não se estressar, para o cachorro não se traumatizar. O lugar é céu aberto, é espaço aberto. Leva o cachorro para passear no parque, leva o cachorro para passear em lugar aberto. Começa a treinar o cachorrinho já, né? De fazer ele andar em linha reta, você chamando ele vir na sua direção. Treine, ensaie com o seu pet, tá? Aí diminui a chance de acontecer esses erros. Um outro erro que muita gente não pensa também, não percebe, acaba não dando muita atenção, tá? Eu cometia esse equívoco também às vezes no começo por não conversar, não dialogar corretamente com os casais no dia da reunião. Eu sou celebrante de casamento, eu chego lá para celebrar o casamento, cerimônia para 100 convidados no mínimo, no mínimo 50 convidados. Aí tem toda aquela galera e você tem que celebrar um casamento, um espaço aberto, etc. Não tem microfone para você. Que geralmente eu, como celebrante, eu não levo o meu microfone, tá? Quem fornece o microfone é a equipe que cuida do som. Você contratou um DJ, esse DJ tem que disponibilizar o microfone para o altar, para a celebração do casamento. Você contratou uma banda com músicos,
esses músicos, essa banda tem que disponibilizar um microfone para o altar para a condução do casamento. Já aconteceu de eu celebrar casamento sem microfone, por causa de birra, por causa de falta de comunicação com a banda, com a equipe. Às vezes os noivos acabaram não conseguindo passar essa informação para os músicos, né? Aí quando eu chego lá no momento para celebrar o casamento, não tem microfone. Aí eu educadamente vou conversar, né? Já aconteceu isso. Fui conversar com o líder da banda, né? Com o maestro. Fui explicar a situação, perguntar do microfone. Ele falou: não, não tem microfone. Não me falaram nada e não tem nem espaço para colocar no microfone aqui na minha mesa de som. E a situação que fica? E o clima que fica? Eu não vou insistir. Eu não vou insistir pro músico me disponibilizar um microfone se ele não quer disponibilizar o microfone. Aí eu vou ter que fazer como essa cerimônia? Na garganta, no gogó, falando alto. Beleza, show de bola. Eu consigo fazer isso, tá? Eu, teoricamente, tecnicamente, consigo celebrar falando alto, aumentando o tom de voz, entonando a voz. Mas e o casal? E o casal na hora que for fazer a leitura dos votos? O casal vai falar, ninguém vai escutar. O casal não vai ter essa potência na voz para falar sem o microfone. O casal vai, eu vou perguntar o sim pro casal, o casal vai ter que dar um grito na hora de dar o sim? Chato, né? Então é uma coisa que vocês têm que prestar atenção, principalmente o casal, quando vai organizar o casamento, vai pensar na cerimônia de casamento, como perguntar para a banda ou para o DJ e falar, disponibilize um microfone para a hora da cerimônia, pro celebrante, pro pastor, pro padre, não importa, tem que ter um microfone, tá? E já aconteceu umas 2, 3 vezes comigo de não ter microfone por falta de comunicação, por falha de comunicação da equipe e por birra também das pessoas não quererem disponibilizar. Falam, não me falaram nada, eu não vou ligar no microfone na minha mesa de som. Então, um apelo até para vocês músicos, vocês que cuidam da parte de som, da sonorização da cerimônia, sejam mais maleáveis, por favor, tá? Para não criar um clima chato, aquele clima chato que pode estragar o momento do casal. Porque se a equipe não tá em sintonia, por exemplo, eu chego lá, o músico tá bravo comigo, porque eu fui pedir um microfone, ele não trouxe o microfone. Aí eu fico chateado com o músico porque ele não me disponibilizou um microfone. Como é que fica a sintonia de nós aí como equipe trabalhando nesse casamento, entendeu? Isso transparece. Isso acaba transparecendo para os convidados, isso acaba transparecendo para o casal, tá? Então, você é músico, você que trabalha na parte do som, disponibiliza um microfone aí pro celebrante, pro pastor, pra pessoa que vai celebrar, tá bom? E se aconteceu essa falha de comunicação, ninguém avisou que era para levar o microfone pro celebrante, etc. Poxa, quebra um galho aí, né? Facilita aí pro celebrante, tá bom? Essa é a forma de evitar comunicação. Outra coisa que acontece muito, aí é criança também, tá? Não chega nem a ser um erro, mas é um momento que constrange, é um momento que atrapalha, é um momento que tira atenção. Envolve criança, mas aí é criança bebezinha, bem pequenininha, criança de 1 ano e meio, criança de colo. Imagina, você leva sua criança de colo para um casamento. Essa criança vai estar estressadinha, essa criança às vezes pode se traumatizar, porque é muita gente, muita muvuca, muito barulho. Aí durante a cerimônia, a criança começa a chorar. E a criança começa a chorar. E já aconteceu muito disso de quê? Os padrinhos têm filhos bem pequenininhos. Os padrinhos têm nenéns. Só que os padrinhos estão no altar, compondo o altar, e esses filhos pequenos, né, essa criança pequena, não tá com os padrinhos, não tá com os pais da criança, no caso, né? Porque os pais estão no altar e essa criança tá com uma outra pessoa aleatória. Essa criança começa a chorar. Só quem sabe fazer essa criança parar de chorar é quem? A mãe. Ou o pai. Só no colo deles que essa criança vai parar de chorar. O que acontece muito? A madrinha, que tá lá de madrinha, ela não vai. Ela não vai buscar a criança dela para tentar fazer a criança parar de chorar. Aí fica aquela choradeira. E fica a criança chorando. E esguela. E faz birra. E grita. E chama a mãe. E chama o pai. A criança fica chamando a mãe, chamando o pai. Isso tira a concentração da gente. Isso tira a atenção da cerimônia. Isso quebra todo o clima do cerimonial. Como resolver esse problema? Complexo, né? Poxa, né? O casal convidou aí outras pessoas, né? Os amigos tão queridos para ser padrinhos de casamento, mas eles têm bebezinhos. Ou eles têm um bebezinho, uma bebezinha. Não vou levar o bebezinho, né? Tem que levar. E aí, como é que a gente faz? Então, o que eu peço também? Tomem esse cuidado. Vocês têm filhos pequenos e vão para um casamento? De certa forma, eu sei que a criança é muito pequena, mas também tente acostumar a criança nesses ambientes. Ambiente mais barulhento, ambiente com mais gente. Acostumem seus filhos.
vai já acostumando, porque pode acontecer de, na hora do casamento, a criança começar a chorar e você ter que fazê-la parar de chorar. Eu sei, é chato, né? A criança não sabe. Ela não sabe o que está acontecendo, ela não sabe que é um casamento e ela tem que fazer silêncio. Porém, isso atrapalha, tá? Por mais que a gente diga que não, a gente quer pensar que não, fala, não atrapalha, que isso, a criança é pequena. Mas tira a atenção. As pessoas se incomodam. As pessoas se incomodam. Qual que é a dica que eu daria para evitar esse tipo de coisa? É isso, acostumar a criança a conviver com mais pessoas, tá? Em ambientes barulhentos, ambientes movimentados, esses ambientes com mais muvuca. Ah, não dá para fazer isso, ou fizemos isso, mas mesmo assim a criança chorou. Digamos que a sua criança chorou e você é madrinha de casamento, você tá lá no altar. Saia. Saia do altar e vá pegar a sua criança, vá cuidar da sua criança, vá fazer a sua criança se acalmar, tá? Não tem problema. Não se constranja de fazer isso. É melhor você sair do altar e ir pegar a sua criança pequena, e auxiliá-la a ela a se acalmar, né? Fazer com que ela se acalme, fazer com que ela pare de chorar, que ela fique mais tranquila, do que você fingir demência lá no altar e fingir que a criança não é sua, e essa criança começa a chorar, fazer escândalo, fazer barulho, aí começa a incomodar as outras pessoas e atrapalhar a concentração, a condução da cerimônia, tira o brilho da cerimônia. Imagina, bem no momento da leitura dos votos, tem a criança chorando lá, né? Na leitura dos votos do casal, ninguém consegue nem prestar atenção no que está sendo lido, no que está sendo dito pelo casal. Essa é a dica que eu dou. Aí você pode até pensar, poxa, mas quanta insensibilidade com a criança. Não é mais na questão de insensibilidade. Temos que pensar nessas formas de resolver esses problemas. Como eu disse, você está no altar, sua criança está chorando lá junto com uma outra pessoa porque ela não está no altar com você, você é padrinho, madrinha, etc. Não tem problema. Saia do altar e vá até a sua criança e faça ela se acalmar. É melhor você fazer isso do que você deixar a criança chorando lá e atrapalhar a concentração, a condução da cerimônia, tá bom? E como eu disse, aqui é sem papas na língua, aqui estamos falando a verdade, tá? Eu estou falando dos acontecimentos da cerimônia de casamento e estou querendo auxiliar vocês a evitar esse tipo de problema. E agora eu quero falar da última, a mais importante de todas, que esse é, nossa senhora, esse para mim é o pior de todos. É o erro que casais cometem por birra, porque querem realizar esse sonho. Geralmente a noiva, você é teimosa, noiva. Noiva, olha para mim, noiva. Por que você é tão teimosa? Noiva, por que você tem essa síndrome de iluminada? Porque toda noiva tem a síndrome de que ela é iluminada, que Deus vai abençoar muito o casamento dela, que Deus é por ela e no casamento dela não vai chover. Aí ela vai, faz todo o casamento, toda a organização, decoração, e vai ter aquela realização do sonho e a cerimônia é a céu aberto. A cerimônia não tem cobertura. Aí ela vai e inventa de se casar lá pro mês de fevereiro, lá pro mês de janeiro, e ela fala: "Não, eu tenho muita fé, Deus vai me abençoar e não vai chover". Só que ela não tem plano B. Não tem plano B. Ela vai, insiste, ela olha a previsão do tempo durante a semana. É segunda-feira, ela vê na previsão do tempo. Ó, sábado vai chover. Na hora do seu casamento. Ela tá vendo lá. Mas ela teima e fala que Deus vai protegê-la, Deus vai abençoá-la, vai abençoar esse casamento e não vai deixar chover. Aí acontece o quê? Chega no sábado, chega no dia do casamento, chega na hora do casamento, começou a cerimônia, pé d'água, chuva. Começou o cortejo e dá-lhe chuva. Qual que é? A gente vai fazer nessa hora se não tem plano B, não tem lugar coberto, a cerimônia já começou. Guarda-chuva. Aí as entradas com guarda-chuva. Aí os convidados com guarda-chuva. Aí o cinegrafista, coitado, com guarda-chuva ou enrola a câmera dele num plástico para não molhar a câmera dele, que ele tá ali filmando, tá fotografando. E acaba com o clima do casamento. Fica frio. Não só frio pela temperatura porque tá chovendo, mas também fica frio porque, acabou. Acabou o seu sonho, noiva. Destruiu o seu sonho. Você tá toda molhada, o padrinho tá molhado, o noivo tá molhado, tá todo mundo molhado, o pessoal preocupado com a chuva. Por teimosia, noiva. Por teimosia! Porque você não quis ter um plano B. Eu falei disso esse final de semana, inclusive eu fiz até um reel sobre isso. Quer casar ao ar livre? Quer casar a céu aberto? Tenha um plano B. Tenha um lugar com cobertura próximo para caso
a previsão do tempo mostra que vai chover no horário do seu casamento, vá para o plano B. Tem muita gente que vê na parte da manhã, na previsão do tempo, aconteceu isso. Tinha o plano B, tinha o espaço coberto. Aí de manhã, a noiva, junto com a assessoria, olha a previsão do tempo, a assessora fala: noivinha, a previsão do tempo tá dando que vai chover no horário do seu casamento, é perigoso. Aí, você olha, aí a noiva olha pro céu e fala: não, impossível chover, olha que céu lindo, que céu azul, que céu aberto. Isso é de manhã. Não mudam o local da cerimônia. Não muda, porque a noiva teimosa falou que não vai chover, mesmo que a previsão tá falando que vai chover. Aí o que acontece? Faltando 10 minutos para começar a cerimônia, começa a chuviscar. Começa a garoar, começa a cair água. Aí não dá mais tempo. Aí não adianta ter plano B. Porque não vai se parar tudo para montar toda a estrutura do lugar que está coberto. Aí você vai ter que casar na chuva, mesmo tendo o plano B. Então, respeite também o plano B. Respeite a previsão do tempo. Se deu na previsão do tempo, você viu de manhã, que vai chover no horário do seu casamento, você tem o plano B, vai pro plano B. Mesmo que na hora não chova. Mas é melhor você ter ido pro plano B, porque se choveu, já era. Acabou com o seu casamento. Outra coisa que eu não gosto, tá? Já tive casamento que teve tenda. Ah, montamos a tenda para caso chover. Legal. Já aconteceu comigo de chover e tá com a tenda. Beleza, plano B, show de bola. Só que, tem umas tendas que, pelo amor de Deus, tem casal, tem espaço que alugou as tendas, a tenda não cobre todo o espaço. Eu já fiz casamento que o final da tenda tava nas minhas costas. Eu fiquei totalmente molhado. Os convidados não se molharam, o noivo molhou um pouquinho, a noiva molhou um pouquinho, o cinegrafista, fotógrafo, a galera da equipe se molhou mais um pouquinho, mas não se molhou tanto, não foi a chuva direta na cabeça da gente, mas minhas costas ficaram todas molhadas. Isso atrapalhou a minha condução da cerimônia. Isso me tirou a concentração. Isso tirou minha atenção. Isso tirou a atenção do noivo. Nossa, eu não esqueço. Teve um casamento que eu fiz que o noivo não parava de olhar para a chuva. O noivo não se concentrou no próprio casamento. Ele não se concentrou para a própria cerimônia de casamento. Ele não se concentrou no discurso que eu estava fazendo do casamento dele. Ele estava preocupado com a chuva e com o vento. Porque era uma tenda, o lugar era aberto, então ventava e jogava água na galera. Então, o pessoal perdeu a concentração. O pessoal não se concentrava, o pessoal não se conectou. Eu vi os convidados também não prestando atenção. O pessoal estava preocupado com a chuva. Então, esse tipo de situação, mesmo que tenha um plano B, às vezes o plano B não é suficiente. Então, quando você for escolher o seu lugar para casar, noivinha, noivinho, presta atenção nisso. O plano B é um lugar fechado, que se der chuvinha de vento, né, der uma chuva de vento, não vai atrapalhar também a cerimônia? Show de bola. Ah, não, o plano B é uma tenda. O plano B a gente vai erguer tenda lá no espaço, na chácara. Esse plano B não é o suficiente, porque vai acabar atrapalhando a sua cerimônia. Mesmo que tá com cobertura, mesmo que tá ali com a tenda, essa chuva, se for chuva de vento, vai tirar a concentração. Vai tirar a concentração do celebrante, vai tirar a concentração da assessora, vai tirar a concentração do fotógrafo, do cinegrafista, vai tirar a concentração de você, inclusive noiva, do seu noivo. Você não vai conseguir vivenciar esse momento, se entregar para esse momento e curtir de verdade esse casamento. Então, tomem cuidado com isso. E para mim esse é o maior erro de todos, que é o erro da teimosia. É o erro da teimosia de não ter um plano B para casamento a céu aberto. E respeitar o plano B, como eu disse. Tem o plano B, tem a cobertura, tem o lugar para ir montar tudo, porque tá para chover. Aí você vê de manhã, tem previsão de chuva de tarde, horário do seu casamento, e mesmo assim você teima e não usa o plano B. Aí faltando 10 minutos para a cerimônia, chove, cai um pé d'água. Aí não dá mais para ir pro plano B, porque já tá na hora da cerimônia, não vai atrasar mais. Então, todo mundo se molhando. Então tome cuidado com isso, com esses erros. Não cometam esses erros. Erros bobos, tem uns erros que parece que é besta. E tira a concentração, e tira o brilho da sua cerimônia, e desconcentra, e atrapalha, e cria uma gafe, e cria uma situação constrangedora. Evitem esse tipo de coisa. Evitem esse tipo de situação, evite esse tipo de coisa, tá? A live vai ficar salva, tá bom? Então, reassista se você perdeu algum pedaço, volta aí o trecho para você ver quais são os erros, porque como eu disse, estou aqui mandando na lata. Tem perguntas? Você tem perguntas? Pode fazer perguntas, que agora é o momento de fazer pergunta, tá? Quer contar uma curiosidade que você vivenciou no casamento? O que já aconteceu com você? De erro ou de gafe que você viu numa cerimônia de casamento, que você viu num evento de casamento? Qual foi o erro, qual foi a gafe? O que aconteceu de loucura que você já viu, que você ficou constrangido ou outras pessoas se constrangeram? Conta aqui pra mim nos comentários, beleza? Lembrando que essa jornada é uma jornada que toda segunda-feira
eu estou fazendo live aqui na minha página, tá? Então continue me acompanhando. Toda segunda-feira tem live de segunda para você me acompanhar, para você aprender os bastidores do casamento, das cerimônias de casamento, porque aqui eu vou contar a verdade, contar na lata para vocês o que acontece e ajudá-los nessa jornada e fazer com que vocês ajudá-los a que vocês não cometam os mesmos erros que eu já cometi ou que eu vi acontecendo por aí, tá bom? Então, se você quer se tornar um celebrante de casamento ou você nem tinha parado para pensar sobre isso, começa a pensar nessa possibilidade, tá? Celebrante de casamento é uma profissão. Que tal você ter uma profissão aí que tem grande potencial, principalmente aí nos interiores do Brasil, nas grandes capitais, no Sudeste, aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro, já é uma profissão bem conhecida, tá? Porém, nos interiores do Brasil, em grandes cidades, é pouquíssimo conhecido. O pessoal não sabe ainda dessa profissão de celebrante de casamento. E você pode ser um celebrante de casamento, você pode ter essa profissão, tá? E ter uma renda muito legal e ganhar um dinheiro muito legal. Como eu disse na bio da minha página, você pode faturar num final de semana R$ 2.000 num final de semana. Isso com uma cerimônia, hein? Imagina, faturar R$ 2.000 com uma única cerimônia num final de semana. Isso aí é uma fonte de renda maravilhosa para você e é mais do que isso, é uma profissão. Então, se você quer saber mais, aprender mais sobre essa profissão, continue me acompanhando aqui na página e eu vou te auxiliar a você não cometer os mesmos erros que eu cometi, tá? Eu quero te dar o caminho das flores, não o caminho das pedras, porque eu digo para todo mundo, né, quando eu vou falar da minha história, eu fui autodidata. Eu aprendi muita coisa sozinho, pesquisando por conta própria, então quebrando muito cabeça, passando noites acordado, errando e acertando e cometendo equívocos e procurando muita coisa espalhada por aí de como celebrar um casamento. Eu achava que, nossa, na minha mente era muito difícil, era algo muito complexo. E depois que eu entendi, que eu aprendi, eu vi que não é impossível, tá? Claro, não é fácil, mas é simples, tá? Tem como fazer de uma forma simples. E eu tô aqui para ajudar você, a ensinar você, para você não cometer os mesmos erros que eu cometi e você ter um caminho mais simples, mais fácil na jornada do celebrante de sucesso. Quer ter a jornada do celebrante de sucesso? Continua me acompanhando aqui, tá bom? Continua acompanhando minhas lives, continua acompanhando meus conteúdos, continue acompanhando os meus reels, os meus carrosséis, as minhas fotos, os meus stories. Continue curtindo e compartilhando também com outras pessoas. Às vezes você não quer ser celebrante, você não tinha pensado nisso, mas você conhece aquela pessoa. Aquela pessoa que você fala, nossa, acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver com a ciclana, com o fulano, para ele ser celebrante. Tem tudo a ver ele celebrar no casamento. Então, também compartilhe a minha página para essa pessoa, beleza? Segunda-feira tem mais live, tá bom? Falei de você querer ser celebrante, me lembraram aqui agora, acabaram de me lembrar. No link da minha bio, você pode fazer o seu cadastro para fila de espera, tá? Para lista de espera, para a minha próxima turma. A minha próxima turma do Mestres dos Celebrantes, tá bom? Do método Mestre dos Celebrantes. Quer fazer parte da próxima turma? Então se inscreva para a lista de espera, que assim que a gente abrir a próxima turma, a gente vai mandar aí as informações para você, o convite para você e te dar mais informações de como você pode se tornar aí o próximo celebrante de sucesso. E nessa jornada aqui comigo, nessas lives de forma gratuita, tá bom? De forma gratuita, eu vou te passar planejamento, eu vou te passando experiência para auxiliar você, para você ter noção de como é uma cerimônia de casamento, para você aprender aqui de forma gratuita, junto comigo, nas lives de segunda. Muito obrigado, continue me acompanhando. Meu tempo já estourou aqui. Obrigadão mesmo e até a nossa próxima live. Tchau, tchau e até segunda-feira na próxima live de segunda.